Tudo bem com você? Eu vou repetir aqui uma frase do jornalista da Globo News, Otávio Guedes. Eu já falei sobre isso aqui no canal várias vezes. Vou repetir agora por causa do tema principal desse curto vídeo. O jornalista da Globo News disse o seguinte, entre outras coisas, falando sobre o ex-presidente Bolsonaro. A marca do Bolsonaro, a vida toda, é a covardia. Eu diria mais. Se você olhar bem, não chegue muito perto. Não chegue muito perto, cuidado. Mas se você conseguir chegar a uma distância que seja possível olhar bem na testa dele, está escrito covarde. É um grande covarde. O que o Otávio Guedes, da Globo News, disse, ele, Bolsonaro, as mulheres, as ex-mulheres, a atual mulher, os filhos e os seguidores já conhecem. Qual foi o momento no qual o Bolsonaro foi colocado em um momento de estresse que ele não disse alguma coisa covarde ou não agiu de forma covarde? É o que está acontecendo agora. Eu vou mostrar para vocês como é que um homem, uma pessoa, mas principalmente um homem público deve se comportar perante as dificuldades da vida. Você já sabe até de quem eu estou falando. Em 2018, depois de anos de perseguição, mas principalmente a perseguição daquele período do Moro, do Dallagnol, da finada Lava Jato, que foi uma das maiores farsas jurídicas do planeta, 2018, Lula estava em São Bernardo do Campo, na sede do sindicato. Tinha mais de 8.000 pessoas, eu não lembro mais a quantidade de pessoas, ao redor e dentro do sindicato. E as pessoas ecoando o canto para ele não se entregar. E ele disse, eu vou me entregar. A Polícia Federal já estava lá, né? Eu vou me entregar porque eu não tenho o que temer. Eu não tenho o que esconder. Eu vou mostrar na cara do Moro, do Dallagnol, e mostrar para o Brasil que eu confio na justiça e que não sou um criminoso. Olha isso aqui da época, tá? O Bolsonaro acha que vai conseguir isso aqui, coisa parecida com essa aqui. Eu acho muito improvável. Isso aqui foi no dia que o Lula se entregou. Ele foi para o sindicato, nas costas, no colo, abraçado pelo povo. Tá bem aqui, no canto, no teu canto direito de quem olha. Olha aqui, ó. Agora ele vai entrar no sindicato, tá vendo? A questão é que o cara não puxou a câmera para você ver a multidão, né? Eu vou parar aqui porque tem essa música do Chico no fundo e pode atrapalhar o nosso vídeo. Então tá aí, repito, tá vendo o cartaz no fundo? Não a prisão de Lula, né? Então, a prisão do Lula, ele sabia, o Moro sabia, o Moro disse, não tem nenhuma prova. O Dallagnol sabia, toda aquela corja, aquele bando do Ministério Público Federal, da finada Lava Jato, sabiam, mas eles precisavam tirar o Lula da disputa eleitoral, porque senão o Lula venceria as eleições. Então, como eles precisavam, eles trancafiaram o Lula por 580 dias. Eu digo uma coisa para vocês aqui. É assim que uma liderança real, uma liderança política real, do mundo real, que não é covarde, deve agir. Vou mostrar para vocês agora que o Bolsonaro acabou de dar uma entrevista ao UOL. Ao UOL. Duas jornalistas vieram a Brasília, foram na casa dele, ou é na sede do Partido Liberal do Valdemar Costa Neto, e entrevistaram o Bolsonaro. Entre outras bobagens, porque é só pegar, gente, as falas do Bolsonaro. Lembram da fala do Bolsonaro quando ele voltou aqui para Brasília, lá de Angra dos Reis, ele passou o carnaval lá, curtido a vida adoidado, e diz que é perseguido político. Levou a tiracolo
o pastor Silas Malafaia, que foi gastar dinheiro do dízimo. Quando o Bolsonaro voltou dessa farra em Angra dos Reis, que é uma das regiões mais caras do Brasil, aqui no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, ele deu uma entrevista e, entre outros absurdos, ele falou que nos acordos que o governo Lula fechou com a China, um deles é a construção de bombas atômicas. Você viu isso? Tem coisa assim mais absurda que um ser humano pode falar. Então, ele deu outra entrevista, dessa vez para o UOL. Eu vou mostrar o início do vídeo, aí a gente termina isso aqui, tá? Os jornalistas do UOL, o Josias, a apresentadora, falando sobre essa questão. E aqui no meio deles, né, tá aqui o Leonardo Sakamoto, a Fabíola Cidral e o Josias de Souza, falando sobre isso. O vídeo começa com a Fabíola Cidral falando da entrevista. Aí eu vou deixar o Josias falar um pouco, porque esse vídeo não é nosso, né, do canal UOL. Aí a gente termina. Por favor, preste atenção um pouquinho. De Jair Messias Bolsonaro, ele recebeu as colunistas Raquel Landim e Letícia Casado para uma conversa, na verdade, uma entrevista lá em Brasília, e que ele falou ali sobre vários pontos. Essa é a nossa manchete principal aqui no UOL, falando justamente que Bolsonaro não descarta a possibilidade de se refugiar numa embaixada caso ele seja condenado. Ele falou sobre o indiciamento pela Polícia Federal por tentativa de golpe, disse que é vítima de perseguição política e que pode pedir refúgio em uma embaixada caso seja condenado à prisão. Disse ele, abre aspas, embaixada, pelo que vejo na história do mundo, quem se vê perseguido pode ir para lá. Essa foi a resposta dele em relação à possibilidade de se refugiar numa embaixada de caso ele seja condenado. Ele disse, quando a pessoa se sente perseguida, pode ir para lá. Eu queria até começar por esse ponto, a gente pode pegar a entrevista do Bolsonaro aí, separando em partes, para que a gente possa analisar ponto a ponto, né? Nessa, quando ele fala, né, me lembrei muito, Josias, não sei se foi ontem que você falou isso, ou antes de ontem, quando você falou que Bolsonaro pensa com os pés. Quando ele está em apuros, ele normalmente pensa com as pernas, ele raciocina com as pernas. Com as pernas. Para onde eu corro? Para onde eu corro? Bolsonaro, normalmente, sob pressão, porque é um grande covarde, e como o Otávio Guedes, da Globo News, falou, é a marca histórica dele. Ele carrega essa marca da covardia desde a época do Exército. Aí entrou como vereador no município do Rio, depois como deputado federal por 28 anos, como presidente da República e agora como ex-presidente. Ele carrega essa marca. Ele não assume as responsabilidades, e nem poderia, porque, além de covarde, ele não é um político no sentido real do significado da política, porque a política é coisa grande, gente. Não é essa coisa baixa, asquerosa, criminosa. O Bolsonaro, eu já falei aqui 1 milhão de vezes, um rosário de vezes, como disse o Sakamoto no texto de ontem. O Bolsonaro tem uma vida de crimes. Pesquisa. Esquema das rachadinhas. Ele era e é o líder. Não é o Flávio. A ligação com os milicianos do Rio de Janeiro. As urnas eletrônicas que ficam nessas regiões, a maioria dos votos sempre vão ou vai para a família Bolsonaro. Por quê? Então, é um crime atrás do outro. Eu poderia passar aqui a manhã inteira falando. Olha a gestão absurda da pandemia. Completou 5 anos ontem. Segundo especialistas, foram mais de 2 milhões de mortos. Essa é a vida do Bolsonaro. E agora a tentativa de golpe de Estado. A justiça brasileira está com mais de 2 anos investigando. E só agora saiu a denúncia, num documento robusto, tecnicamente impecável, um documento histórico de quase 280 páginas. E ele continua insistindo que é um perseguido político. Colocou o filho dele para ir praticamente morar nos Estados Unidos, para um dia sim, outro também, atacar a justiça brasileira, pedir sanções contra o Brasil. E agora o covarde disse, numa entrevista para jornalistas do UOL, que vai sim procurar uma embaixada para se refugiar. Esse é o grandioso covarde brasileiro. Comente, compartilhe. Muito obrigado
e até o próximo vídeo.